Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse é o Acorda Vascaíno desse domingo, fechando o fim de semana do canal Atenção Vascaínos, depois de uma partida em que o Vasco perdeu no Maracanã para o Fluminense. A gente vai falar muito sobre esse jogo, detalhes importantes sobre a questão da arbitragem que foi mal no jogo de ontem. A gente vai falar muito sobre isso. Mas eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal Ave Mais, me dá essa moral, é fácil e simples. Se inscreva no canal Ave Mais, segundo canal da nossa plataforma, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o canal Ave Mais já tem vídeo aqui, o Acorda Vascaíno, logo na manhã desse domingo, trazendo informações importantes aqui no segundo canal da nossa plataforma. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem, em que o Vasco foi derrotado para o Fluminense por 2-1. Todos os detalhes, você e todas as opiniões, você pode conferir no nosso pós-jogo. Para quem não conferiu, depois vai lá no canal Atenção Vascaínos, tem todas as nossas opiniões, eu, Flávio, Joel, nosso Jean Faísca, todos os detalhes sobre isso. Inclusive daqui a pouquinho, 10 horas, lá no canal Atenção Vascaínos, vai ter o Faísca Tá On. O Jean Faísca vai elucidar tudo isso, parte tática, a parte técnica dessa derrota, nova derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu falei ontem no final da live de dois detalhes importantes. O primeiro é o seguinte: o Vasco ano passado fez 3 jogos. O primeiro, a vitória contra o Atlético Mineiro, sendo amassado no Mineirão, mas mesmo assim conseguiu lá o resultado, vencer por 2-1 naquela ocasião. Depois, na segunda rodada, o Vasco encarou o Palmeiras no Maracanã. Fez um belo primeiro tempo, saindo na frente, fez 2 gols, mas ainda na primeira etapa o time praticamente afogou. O Palmeiras foi lá, conseguiu um gol, diminuiu o placar, foi para o intervalo perdendo por 2-1. No segundo tempo, o Arthur, atacante, bom atacante, mas inclusive tem 1,5 m praticamente, é um jogador muito baixo, e dentro da defesa do Vasco, acabou colocando de cabeça, fez 2-2 naquela ocasião. O segundo tempo do Vasco foi para segurar o resultado, e o Vasco acabou empatando aquele jogo. No terceiro jogo, jogando em São Januário, com uma grande expectativa do torcedor, o Vasco foi derrotado para o Bahia por 1-0. E aí, somando a questão, não resultado, mas a questão técnica, a questão de atuação, esse ano tem menos pontos. Apenas 3 pontos em 3 partidas. Mas eu acho que o Vasco foi melhor nessas 3 partidas somadas do que as 3 partidas do ano anterior. Então eu me apego a isso para não ficar tão desesperado assim em relação ao Vasco no Campeonato Brasileiro. É lógico que precisam de reforços, é lógico que o elenco foi mal montado. O Vasco ontem manteve, por exemplo, 2 jogadores que somados dá quase 80 milhões de reais que o Vasco investiu. O zagueiro João Vitor e o atacante Adson. E os 2 jogadores sequer entraram no campo de jogo ontem no Maracanã. Isso leva muito em consideração o trabalho pífio, vergonhoso que foi feito pelo Alexandre Matos junto com todo o staff da 777 na Vasco da Gama SAF, em termos de contratação nessa janela que foi do início do ano. Foi muito ruim, o trabalho foi péssimo, e por isso o elenco do Vasco tem várias brechas na volância, no meio-campo, no ataque, até nas laterais, na lateral, principalmente na lateral direita. O técnico Ramon Dias reclamando bastante ontem da questão do gol perdido pelo Ryan, que foi um gol perdido mesmo pelo Ryan. É um jogador que eu gosto bastante, é um jogador que eu até, de certa maneira, defendo, porque tem apenas 17 anos, mas não poderia perder aquele gol. Só que o técnico Ramon Dias batendo nessa tecla, praticamente jogando a culpa no jogador atacante do Vasco de apenas 17 anos por não ter feito o gol. Mas a atuação do Vasco no primeiro tempo, que ele mesmo criticou, que foi muito ruim nesse jogo contra o Fluminense, deixou a desejar. Mas aí ele acaba colocando praticamente nas costas de um garoto de 17 anos o placar do Vasco de ser derrotado por 2-1. Mas ele coloca o Eric Marcos, que para mim, mesmo com uma atuação não tão brilhante assim, mas mudou o time do Vasco, foi mais arisco, pegando a bola, buscando mais a jogada. O David um pouco mais recuado, atrás do Verratti, também fez um bom jogo no segundo tempo, antes de cansar, ou seja, o time melhorou com a entrada do Eric Marcos e do Ryan, principalmente do Eric Marcos pelo setor esquerdo. Até o Lucas Piton, que não estava tão bem assim, melhorou até por ter um companheiro ali no setor esquerdo jogando um pouco mais aberto. Isso me chama muita atenção, a participação dos jovens da base do Vasco, que estão sendo meio que escanteados
pela essa comissão técnica do Ramon Dias e do Emelino Dias. O JP entrou, fez um bom jogo contra o Grêmio na primeira rodada e sequer não entrou no jogo contra o Bragantino e também não entrou ontem. Lembrando que a base ontem, jogando na Gávea contra o Flamengo, atual campeão da Libertadores Sub-20, o Vasco venceu por 1-0 e poderia ter vencido por 2-3. O time foi muito bem, o Guilherme Estrela fez um gol de pênalti, Lucas Eduardo fez uma boa partida, o Léo Jacó brigando muito lá na frente, João Vitor, que é um atacante de lado de campo, sofreu pênalti, também jogou, ou seja, a base do Vasco tem bons jogadores, mas a comissão técnica parece que não quer olhar muito para esses atletas. Isso me chama muita atenção. Outra situação que a gente pode também discutir aqui, a questão dos pontos do Vasco. Eu acho que o Vasco poderia ter empatado contra o Bragantino e poderia ter empatado ontem. Teria 5 pontos. A questão da pontuação é ruim, são 3 pontos apenas em 3 jogos. É claro, liga um setor, uma luz amarela, uma questão de alerta no Vasco em relação à competição. No próximo sábado, o Vasco vai receber o Criciúma. Normalmente, o Vasco tem atuações ruins contra esses times que, vamos dizer assim, jogam mais retrancados. Aconteceu isso, por exemplo, contra o Marcílio Dias na Copa do Brasil, contra o Água Santa na Copa do Brasil, que o Vasco empatou e foi ganhar nos pênaltis no sufoco danado, e também contra o Nova Iguaçu nos 3 partidas, no jogo da fase de classificação, na Taça Guanabara, e nos 2 jogos semifinais. O jogo que o time fica um pouco mais retraído, o time tem muita dificuldade, o Vasco tem muita dificuldade. Agora vão fazer uma semana toda de trabalho, tem a possibilidade do Paier voltar ao time, eu acho que ele vai voltar, depois de tudo que vem sendo feito pelo departamento médico e pelo próprio jogador, ele tem totais condições de voltar nessa partida. O próprio Gary Medel também deve voltar, e aí chama a atenção. Qual time vai entrar em campo? O Hugo Moura fez a sua estreia ontem, um passe para um gol, um lindo passe para o gol do Pablo Verrete, que acabou diminuindo 2-1. O Vasco tinha condições de empatar o jogo, acabou desperdiçando 2 oportunidades, uma com o Ryan e depois com o Cleiton. O próprio Verrete deu uma cabeçada linda, mas o goleiro Fábio fez uma ótima defesa ainda na segunda etapa. Ou seja, eu quero saber que time vai entrar em campo contra o Criciúma. Se ele vai mudar a questão do esquema, será que ele volta para os 3 zagueiros? Será que ele dá oportunidade para outros jogadores? Enfim, essa é uma pergunta que se dá muito em conta, mas eu tenho certeza que pelas atuações do time nesses 3 partidas, ainda não estou totalmente desesperado assim. Acho que pelas atuações o Vasco tende a crescer ainda mais. Com a volta do Dimitri Payet, jogando ali, ele poderia jogar muito bem, por exemplo, como entrou ontem o David, jogando um pouco atrás do Pablo Verrete. Seria importante o Payet jogar nessa posição e fazer a meia, municiando o sistema ofensivo do Vasco com Pablo Verrete na centroavância. O David, por exemplo, para mim, tem que ser titular ainda, e fica a dúvida, qual jogador jogar no outro lado? Porque o Rossi, para mim, já não dá mais para ser titular do Vasco. E aí colocaria o próprio Ryan, que acabou perdendo o gol, o Eric Marcos por esse lado, até porque o Eric Marcos, mesmo sendo canhoto, acaba jogando pela direita. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês que estão aqui curtindo também o Acorda Vascaína. A opinião de vocês é muito importante. O que você achou da partida de ontem? Qual foi o melhor? Qual foi o pior jogador da partida? E para esse jogo contra o Criciúma, a volta do Payet, a volta do Medel, como é que você montaria esse time do Vasco? Eu vou ler todas as opiniões aqui nesse Acorda Vascaíno. Comenta aqui embaixo, coloque aqui o seu time que entraria em campo para o jogo contra esse Criciúma. E o que é a minha opinião em relação à questão das atuações? Já liga um sinal de alerta? Já liga um sinal vermelho? Eu quero saber a sua opinião aqui no Acorda Vascaína. Sua participação é muito importante aqui no segundo canal do Atenção Vascaínos, o nosso Ave Mais. É importante você ser inscrito aqui no Ave Mais, deixar sempre o like nesse vídeo e sempre compartilhar para chegar a outros vascaínos. Lembrando que às 10 horas chega o nosso Jean Faísca com muitas informações, com uma opinião muito embasada referente à atuação do Vasco nessa derrota para o Fluminense por 2-1, jogando no Maracanã. O Jean Faísca vai fazer toda a sua análise referente a essa partida. O canal Atenção Vascaínos está trabalhando bastante. Ontem no Maracanã tivemos uma equipe muito completa, muito bacana, ter todo mundo participando, o nosso Diego Monteiro narrando o jogo, o Jean Faísca em casa, eu também, mas no Maracanã teve Diego Monteiro, Flávio Dias, nosso Joel Silva, nosso Sérgio Quinde também debutando no Maracanã, e até a Jéssica Ventura também fazendo um trabalho muito bacana, a equipe toda do canal Atenção Vascaínos. Então, mais uma vez, eu peço pra galera que tá curtindo aqui o canal Ave Mais, tá curtindo Atenção Vascaínos, ajude no projeto LivePix. Você está vendo um QR Code aí na tela, você passa o celular, mande a sua mensagem, coloca o seu nome, a partir de R$3 você coloca o valor ali, vai gerar um link de Pix, você faz o pagamento através do seu aplicativo do seu celular e vai automaticamente entrar na lista dos últimos doadores do canal Atenção Vascaínos.
A sua doação também é muito importante. Mandar um abraço para toda a cidade de Uberlândia, que abraçou demais o nosso Luiz Amadeu, que fez o Bar do Amadeu lá no Zenaide Bar, no shopping de Uberlândia. Bacana demais a participação de todos vocês. O shopping muito bacana, um bar muito legal, e o nosso Luiz Amadeu já tem um encontro marcado com a galera de Goiânia, no Clássico com o Flamengo. Luiz Amadeu estará lá no nosso Bar do Amadeu, projeto aqui do canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez agradecendo a sua audiência aqui no canal, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe, porque ajuda bastante. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. E mais uma vez, encontro marcado daqui a pouquinho, 10 horas, lá no canal Atenção Vascaínos, nosso Jean Faísca com o nosso Faísca Tá On, com certeza com muitas informações. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!